Olá, sétimo ano, bom dia. Hoje mais uma aula de ciências nossa, segunda aula do segundo bimestre. E o tema da aula de hoje é invertebrados. Como é um tema bastante grande, a gente vai ter uma grande quantidade de animais invertebrados. A gente vai dividir então essa aula em parte 1 e parte 2. Invertebrados hoje, parte 1. Aí vocês estão vendo os recifes de coral. Tem um rosa e um alaranjado. E uma minhoca, que também faz parte dos invertebrados, entre outros e outros animais que fazem parte dos invertebrados, e a gente vai estudar alguns deles hoje. O nome invertebrados não se aplica a um dos filos somente, tá? Mas a um conjunto deles. Os mais simples são poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, moluscos e anelídeos. De todos esses aí, alguns são exclusivamente aquáticos, que vivem isolados ou formando colônias, outros são terrestres e alguns vivem dentro de outros seres vivos, como é o caso dos parasitas, os plateumintos e os nematódios, por exemplo. Falei na aula passada, plateumintos, vermes de corpo achatado, nematódios, vermes de corpo alongado. Mas hoje nós vamos falar sobre os poríferos e os quinidários. Vamos começando então aí pelos poríferos. Os poríferos são animais necessariamente aquáticos, popularmente chamados de esponjas. Podem viver na água doce, mas a maioria está no mar, fixada sobre pedras ou conchas de animais. Possuem tamanho variado, desde alguns milímetros até mais de 20 centímetros. Os poríferos têm um modo de vida séssil, tá? O que significa vida séssil? Significa que eles não podem se locomover, por isso que a maioria está fixada sobre pedras ou conchas de outros animais. Eles têm um modo de vida onde eles ficam fixados em algum habitat. Eles vão procurar um local onde eles possam se fixar, às vezes em rocha, e aí a gente encontra então esses animais vivendo em colônia, mas com um modo de vida séssil. Tá aí um exemplo das esponjas para vocês verem. São chamados poríferos porque tem muitos poros, tá? Poros são pequenas aberturas, como furinhos, como os poros da nossa pele. Se você olhar atentamente para o seu rosto no espelho, você vai ver que você tem poros. São vários furinhos. Os poríferos, então, são chamados assim, que possuem seu corpo totalmente porificado, cheio de poros. Eles são estruturas muito simples, tá? O sistema deles é muito simples. Embora, no caso, sejam pluricelulares, as células de uma esponja podem viver independentemente umas das outras. E são elas as responsáveis pela nutrição e por outras funções, já que não existem órgãos. Então, os poríferos, eles não têm órgãos, tá? Eles não têm sistema digestório, nem sistema circulatório. Lembra na aula passada que eu mencionei que algumas formas de vida fazem a troca dos elementos dentro do seu corpo, célula a célula, vai passando de uma célula para outra sem ter um sistema especializado, como um sistema circulatório, por exemplo? Então, os poríferos é um desses casos, tá? A estrutura deles é uma estrutura muito simples, eles não têm sistema nervoso, eles não têm sistema circulatório, e então tudo é feito de uma célula para outra, tá? Tudo é transmitido, tudo é passado de uma célula para outra. Uma esponja, ela possui basicamente dois tipos de célula apenas. As que têm flagelos, que são denominadas coanócitos, e as que são denominadas amebócitos, porque lembram o formato de uma ameba. Os amebócitos ficam em uma espécie de massa gelatinosa. Mas como é que essas esponjas fazem, então, para se alimentar? Para se alimentar, a esponja movimenta os flagelos dos coanócitos, fazendo um fluxo de água entrar pelos minúsculos poros do corpo dela. Pelos poros do corpo dela e sai pela abertura superior, denominada ósculo. Vocês estão vendo essa abertura superior? Então, elas movimentam as células chamadas coanócitos
Esses coonócitos faz com que entre um fluxo de água nessa esponja que passa por dentro das células dela, sai ali por esse ósculo, que é uma espécie de boca ali. Ela elimina então a água por ali. E como não existe então sistema digestório, a digestão é feita nas células mesmo.